paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação poder falar da palavra de Deus com você. Hoje eu gostaria de refletir em um ensinamento que o nosso Senhor Jesus deixou sobre o amor. Assistindo a televisão, os noticiários, a gente percebe que tem faltado amor no mundo. Nas redes sociais a gente vê as pessoas declarando ódio umas às outras, não se compreendendo, né? Então acho que aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou pode nos ajudar a construir um mundo melhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, no versículo 44. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 44. Jesus disse assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também fazem o mesmo? Perdão, vou ler novamente. Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai celestial. Amém. Nosso Senhor Jesus ele ensinou coisas fáceis de entender e difíceis de praticar. Esse trecho que eu li é um dos mais famosos sermões que Jesus proferiu, o Sermão da Montanha, e no final o Senhor disse assim: a quem eu compararei aquele que escuta as minhas palavras e pratica? Compararei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, e aquela casa permaneceu. E aquele que escuta as minhas palavras e não pratica, eu compararei ao homem que edificou a sua casa sobre areia, veio o vento e foi grande a ruína daquela casa, destruição. Tiago diz que fé sem obras é morta. Então nós temos que procurar entender o que Jesus ensinou e praticar o que Jesus ensinou. E veja o que esse texto nos ensina. Ele nos ensina algo que nós não fazemos normalmente. Algo que não é habitual, que não é o nosso costume. Amar aqueles que nós achamos que são nossos inimigos. O nosso Senhor aqui, ele fala que Deus, ele consegue ser generoso com todos os homens. Existem coisas que Deus dá a todas as pessoas, independente se elas são tementes a Deus ou não. Ou seja, Deus não faz nascer o sol só para quem glorifica o seu nome, para quem diz que ele é o seu Senhor. Não, Deus faz o sol nascer para ateu, que fala que Deus não existe. Deus faz o sol nascer para pessoas honestas e para pessoas desonestas. Então, o que o nosso Senhor Jesus está querendo dizer aqui? É evidente que alguns benefícios Deus dá para aqueles que o buscam. Por exemplo, a salvação ele vai dar para quem se arrepender dos seus pecados, né? Mas a vida, a saúde, Deus muitas vezes concede para pessoas que não temem. A inteligência. Então Deus ele é generoso não com um grupo pequeno de pessoas, mas ele é generoso com toda a humanidade. E o Senhor Jesus nos convida a parecer com Deus, o nosso Pai. Nós temos o costume de criar panelinhas, de criar grupos. Ah, esse é meu amigo, ajuda, o outro não. E isso não é a atitude de alguém que quer ser um servo de Deus. Nós que somos servos de Deus, devemos, como Deus, ser generoso com todos. Amar também aqueles que não são tão nossos amigos, falar bem daqueles que nos perseguem, ser generoso não só com a nossa família, mas com outras pessoas, conseguir enxergar em todo ser humano a face divina, conseguir ajudar pessoas que te maltratam, pessoas que parecem não gostar de você. Esse é o nosso desafio. É isso que é ser cristão, é procurar praticar o que Jesus ensinou. Tiago ele chega a dizer: você crê que existe um só Deus? E você faz bem, porque é verdade que só existe um só Deus. Mas os demônios também sabem que existe um só Deus, mas eles não obedecem. Então, saber que Deus existe, declarar que a Bíblia é a palavra de Deus, só isso não basta para que consideremos alguém cristão.
Para que a pessoa seja realmente um crente, né, um servo de Deus, ele tem que praticar a palavra de Deus. Eu quero orar com você e eu quero declarar diante de Deus que eu e você, que nós desejamos viver esse ensinamento, que nós possamos ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está no céu, que nós possamos estender a mão àqueles que consideramos ser nossos inimigos, que nós possamos fazer o bem a todos, que nós paremos de ter predileções, né? Que nós não vamos fazer como um político, né, que disse o seguinte: aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei, né? Vamos ser generosos também. Aqui o Senhor fala para os judeus: que adianta você ser generoso com o judeu e com outros povos você ser cruel, né? Seja generoso com a humanidade. O apóstolo João diz que Deus amou o mundo. Isso significa que Deus amou todos os homens. O juízo de Deus vai vir também, porque Deus não é um Deus de impunidade, mas através de Jesus Cristo, Deus quis manifestar o seu amor por toda a humanidade. Então vamos orar. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra. Te pedimos, Senhor, que possamos praticá-la, que possamos amar os nossos inimigos. Tem misericórdia daqueles que nos perseguem, daqueles que falam mal contra nós. Que nós possamos, Pai amado, pagar o mal com o bem. Que nós possamos ser servos teus, levar, Pai, a tua palavra, a tua luz àqueles que não possuem, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja.